Todos. Eu cumprimento o excelentíssimo senhor senador Eduardo Braga, que é relator do PLS 293 e presidente da mesa. Cumprimento o excelentíssimo senhor senador Vital do Rego, autor do projeto. Cumprimento os demais senadores presentes, meus colegas de mesa e a todos que presenciarão esta audiência. De início, eu já quero parabenizar o autor e o relator do projeto, em nome de quem eu parabenizo toda esta casa por se disporem a abordar um tema que exala complexidade. Não apenas complexidade do ponto de vista técnico, mas complexidade jurídica e, sobretudo, política. O assunto da instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações, ela transborda a discussão técnica de engenharia de rede, dessa instalação propriamente dita, e tangencia temas como urbanismo, meio ambiente e saúde pública. Em virtude do caráter interdisciplinar desse assunto, ele acaba trafegando por áreas cuja competência constitucional não é aquela exclusiva e privativa da União, que existe para telecomunicações. Esse tema acaba exigindo a participação de estados e municípios fortemente no processo. E o Ministério das Comunicações, senhores senadores, acredita que esse projeto de lei pode ser capaz de encarnar esse entendimento interfederativo que é necessário para que se consiga avançar nesse assunto. Eu vou tentar me ater aos 10 minutos que me foram concedidos. Senhores, a Anatel realizou, em junho deste ano, o leilão da telefonia, da banda larga móvel 4G. E a primeira das metas estipulada no edital é o atendimento das cidades sede da Copa das Confederações. Essas cidades sede ainda não foram definidas. A gente espera que elas sejam definidas hoje. E a partir do momento em que forem definidas, e caso realmente se confirmem, pelo menos a expectativa em relação a Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, as empresas terão um prazo inferior a 6 meses para terminar de cumprir a primeira meta, porque o prazo é 30 de abril. 30 de abril de 2013, as cidades da Copa das Confederações terão que estar cobertas pela banda larga 4G. Mas nós temos um problema. O problema é que são raríssimos os casos em que prefeituras emitem licenças num prazo inferior a 6 meses. E, com frequência, essa emissão de licenças supera o prazo de 1 ano. Então, como elas estão tratando essa questão? Existe uma meta, que é 30 de abril de 2013, existe um procedimento que, frequentemente, é incompatível com esse prazo. A maior parte das prefeituras, todas, exceto São Paulo e Rio de Janeiro, assinaram a matriz de responsabilidade proposto pelo Grupo Executivo da Copa, por meio do qual se estabeleceu um compromisso de 60 dias para a emissão dessas licenças. No entanto, a gente tem visto muito pouco de movimentação concreta para cumprir esse compromisso. E aqui eu peço licença para destacar uma honrosa exceção, que é o governo do Distrito Federal, que ontem publicou um decreto que trata do tema de licenciamento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações. Esse decreto do governador Agnello Queiroz, ele consegue, ao nosso ver, compatibilizar o ordenamento territorial urbano, a proteção dessa ordem urbana, com a contemplação do interesse da população de ter o serviço de telecomunicações tempestivamente. Então, fica aqui o destaque. Eu acredito que o Ministério das Comunicações acredita que esse decreto pode ser um exemplo a ser seguido por todo o Brasil. Mas esses problemas, a gente tem que destacar, eles não existem somente nas cidades da Copa. A cidade da Copa é um problema que está logo ali na frente. Esse problema é muito mais amplo. Como já foi mencionado aqui, o Síndico Telebrasil realizou um levantamento, identificou mais de 250 leis restritivas municipais diferentes. Esse número é incrível, e ele é tão incrível que eu truquei, e eles me mandaram as 250 leis. E eu vi uma a uma, e realmente é um problema grave. Ele é um problema grave porque
em muitos casos, essas leis impedem sequer o cumprimento da lei federal. Elas entram em conflito. Então, vamos dar um exemplo. A norma federal exige que a cobertura de telefonia celular seja de 80% daquela localidade sede, daquele município. E se, por outro lado, você tem uma lei municipal que impede, por exemplo, a instalação de quaisquer antenas em logradouros públicos, praças públicas, marquises, orla marítima, orla lacustre, corredores de deslocamento e assim por diante, a empresa de telecomunicações que tem que cumprir a meta da norma federal acaba se vendo numa sinuca de bico. Quer dizer, ela tem que tomar uma decisão bastante cruenta, que é ou ela escolhe levar a multa da prefeitura ou ela escolhe levar a multa da Anatel. Não tem outra saída. O que geralmente acontece, na verdade, é levar a multa das duas, porque não consegue nem cumprir os 80%, nem cumprir todas as restrições da lei municipal. E a gente tem que reconhecer que muitos dos municípios, quando legislam sobre o assunto, embora formalmente estejam tratando do tema ordenamento territorial, que é competência constitucional, eles transbordam um pouco essa competência e começam a tratar as telecomunicações. Isso acontece muito porque ainda existe um receio, e aí é um receio já pouco justificado, em relação à emissão da radiação não ionizante pelos sistemas celulares, antenas e terminais, de que eles poderiam causar alguma doença como câncer. Só que, geralmente, esses municípios reagem a esse espúrio risco criando legislações que restringem a instalação de antenas. Só que esse tipo de reação é uma reação perversa. É uma reação perversa porque, em vez de caminhar no sentido da proteção da saúde da população, que é o que se pretende, ela caminha no sentido contrário. Então, se uma área é coberta por 7 antenas, a prefeitura exige a retirada de 4 e mantém apenas 3, o que acontece? Para você manter a mesma cobertura, você vai precisar aumentar a potência daquelas antenas. Aumentando a potência daquelas antenas, para manter a mesma cobertura, você acaba aumentando a exposição da população àquela radiação não ionizante. E pior, de outro lado, na medida que você reduz o número de antenas, os terminais, os aparelhos celulares, tendem a ficar mais distantes das antenas que restaram, já na medida que existem menos. Então, automaticamente, ele vai ter que trabalhar com uma potência de operação muito maior para realizar a comunicação, junto à caixa encefálica, aumentando também a exposição humana à radiação não ionizante. Então, alguém pode me perguntar, senão você está dizendo que, na verdade, para isso a solução acaba sendo mais antenas. Não é exatamente. A solução para esse problema acaba sendo colocar mais antenas e não menos antenas, que é o que se pensa geralmente, que é o que o senso comum acaba nos levando a pensar. Esse assunto da radiação não ionizante, ele é intensamente estudado no mundo inteiro, já se investiram bilhões de dólares em pesquisa, e a legislação federal brasileira, ela existe, ela se baseia em padrões internacionais e ela é atualizada. O que eu acho que nós temos que buscar é uma maior confiança interfederativa de estados e municípios no tratamento da questão pela União, na medida que é um tema de telecomunicações, é uma competência privativa da União, e esse assunto está bem tratado de acordo com padrões internacionais e é capaz de resguardar a saúde da população. O Ministério das Comunicações entende, por outro lado, que os municípios possuem um papel muito importante no licenciamento dessas instalações, que é o papel de garantir que essas instalações se coadunem com os padrões urbanísticos de áreas de relevância histórica, turística, arquitetônica e paisagística. Além disso, além desse papel dos municípios, que é importante, a gente acha que é importante também que o tema do licenciamento ambiental, que também é um viés da questão, seja tratado no CONAMA. O CONAMA é um fórum
especializado, é um fórum capaz de tratar esse tema e, em razão disso, já estamos em conversa com o Ministério do Meio Ambiente, uma conversa bastante profícua, para que levemos uma proposta de resolução do CONAMA e tratemos o tema do licenciamento ambiental por meio do CONAMA. O projeto de lei do senador Vital do Rego ele tem méritos incríveis, ele tem grandes méritos e certamente será aprimorado ainda mais ao longo do processo legislativo, né? É um projeto de grande importância, não só pelo tema, mas ele é um projeto, além de importante, é um projeto urgente, porque por conta de todas as questões que eu expus. O governo federal está procurando, junto à Secretaria de Relações Institucionais, estabelecer um posicionamento coeso para dialogar com o Congresso Nacional. A gente vem fazendo isso, né? Todas as partes vêm discutindo. E assim que nós conseguirmos concluir esse posicionamento, o governo certamente procurará o Senado Federal, o Congresso Nacional, para debater de maneira mais sistemática sobre o tema. De toda forma, eu deixo aqui o registro de que esse projeto o governo apoia a abordagem do tema, né? E acredita que é um projeto importante para que o país não só consiga atender esses grandes eventos, mas consiga responder a uma demanda por maior qualidade de serviços que é tanto solicitado. Obrigado.